Olha só, o maior destino turístico internacional do Brasil e de toda a América Latina. A capital, gente, do Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Muito além das belas praias de Copacabana e de Ipanema, a cidade tem tantos outros atrativos turísticos que, ó, valem muito a pena serem visitados. Nesse episódio eu vou contar um pouco para vocês sobre tudo isso. Vamos desvendar junto a cidade maravilhosa, entender quando é melhor ir, onde ficar, o que fazer e como economizar grana por lá. Tá curioso? Então, ó, bora lá comigo pro YouTube. Então, né, o Rio realmente merece esse slogan de cidade maravilhosa. Sabe por quê? A multiculturalidade, as belezas naturais, a gastronomia e tantos esportes, né, que começaram nessas areias e se espalharam pelo Brasil e pelo mundo, pessoal. É realmente uma daquelas cidades que quando a gente chega, a gente sente aquele enorme prazer em estar ali. E muita gente nem acaba entendendo o que causa isso em nós, mas o fato, gente, é que o Rio tem uma bossa tão própria e tão característica e é uma cidade super equipada para receber turistas. Esses são os diferenciais. Ó, os Jogos Olímpicos de 2016, por exemplo, além das 7 medalhas de ouro, 6 pratas e 6 bronzes, deixaram um legado positivo pra caramba pro turismo. Novos hotéis, reformas em muitos dos antigos, o VLT, o Boulevard Olímpico, o metrô que finalmente chegou a Ipanema, Leblon e o comecinho da Barra, né? A chegada do Uber e depois dos outros aplicativos de transporte também trouxe enormes ganhos para a locomoção. Turista sendo enganado por taxistas espertos virou meio que coisa do passado no Rio de Janeiro. Pessoal, o Rio tem tanta coisa legal, mas tanta coisa legal que não sai nos noticiários, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente acaba sempre voltando encantado de ter ido visitar o Rio de Janeiro. O verão é quando tudo acontece, a cidade parece ligada no 220, né? Temperatura super alta, às vezes 40 graus, mas como sempre foi assim no Rio, lá tem refrigeração pra tudo que é lado. A gente só passa calor realmente na rua durante o dia. No outono, de abril a junho, a temperatura amena entre 20 e 25 graus é uma delícia. É só botar um casaquinho no figurino que dá para fazer tudo que é passeio ao ar livre também. Mesmo no inverno, tá? Entre os meses de julho e agosto, que tem dias de sol intenso, até da praia, né? A gente vê na televisão assim, praia no inverno no Rio, as temperaturas não costumam cair muito, mínimas de 16 e durante o dia 23, 25, ou seja, uma delícia para passear na rua, bater perna pelos bairros cariocas, tá? Agora a primavera, né, que fica entre setembro e novembro, justamente agora, funciona meio que como uma espécie de esquenta pro verão, até porque as temperaturas já estão bem parecidas com as do verão, né? E como chegar no Rio? Aeroportos são dois, né? O aeroporto do Galeão fica na zona norte, 19 quilômetros do centro, 24 quilômetros de Copacabana, um Uber R$40, tá? Recebe voos nacionais e internacionais. O Santos Dumont fica no centro, só recebe voos domésticos e é a melhor opção para chegar. Se tiver voo da sua cidade direto para ele, faça isso, tá? Gente, quem nunca chegou de avião no Rio de Janeiro pelo Santos Dumont, saiba que os pousos e decolagens ali estão entre os mais bonitos do mundo. E Santos Dumont, o Uber para Copa, que fica mais ou menos 8 km de distância, vai custar R$20 e para o Leblon R$30. Agora, preço de passagem aérea. Em termos de preço de passagem aérea, muda muito pouco o valor se você chegar num aeroporto ou no outro. Normalmente, voar para o Rio e pagar menos teria que ser de domingo a quarta, indo a partir de quinta o preço sempre foi bem mais caro, sempre foi bem mais salgado, né? Só que por conta da pandemia, os voos estão bastante em conta, inclusive para as viagens nos finais de semana. Presta atenção. Ó, uma passagem na ponte aérea, por exemplo, aqui de São Paulo, Congonhas, Santos Dumont, Congonhas, para voar em janeiro de 2021, sabe quanto tá custando? R$280 já com as taxas incluídas, tá? Se você for, por exemplo, de Brasília ou de Curitiba, essa aí de volta, R$300. Se você for de BH, meu, menos ainda, R$240. E de novo, passagem aérea e de volta, já com taxa incluída. E além disso, a gente pode financiar isso tudo em 5 vezes sem juros. E a grande novidade, né? Sem cobrança de taxa de alteração, caso a gente precise mudar a data da viagem. Essas taxas, gente, costumavam ser às vezes até mais caras do que a própria passagem aérea, tá? Então acho que vocês já entenderam por que eu tô fazendo esse episódio justamente agora, porque tá realmente muito barato ir de avião pro Rio, saindo dessas 4 cidades. Ó, faz as contas dos pedágios mais a gasolina e compara. Com certeza você vai chegar à conclusão e vai concordar comigo. E onde ficar no Rio? Como eu já falei, né? Graças à grande expansão da rede hoteleira para as
Olimpíadas, atualmente a gente se hospeda no Rio com bem mais conforto e pagando muito menos que costumava custar antes de 2016, tá? Mas a dica que eu dou sempre por aqui, né? Antes de reservar o seu hotel, veja que nota ele tem nas plataformas de hotéis. Leia os reviews, os comentários e nunca reserve nada que tenha nota inferior a 8, combinado? Muitos dos novos hotéis construídos para os Jogos Olímpicos estão nas proximidades das estações de metrô, sabia? Se você, por exemplo, não conhece o Rio, se for sua primeira vez e com certeza vai ter que turistar para tudo que é lado, uma dica, fica perto de qualquer estação de metrô. É a melhor opção porque com ele a gente vai para qualquer lado, inclusive para todos os pontos turísticos, tá? Sem falar que são super seguras, né? Policiamento, câmera para tudo que é lado, não só nelas, mas nas redondezas do metrô também. E qual bairro? Isso vai depender do perfil de cada um. Resumindo, quem quiser pagar o mínimo possível, vai ficar onde? Botafogo, Lapa, Catete, Barra, mais dos hotéis longe da praia e Jacarepaguá. Mais pra frente eu vou falar pra vocês um pouco sobre os hotéis e os bairros, tá? Mas deixa eu dar um cheirinho, alguns exemplos do que eu tô falando para ilustrar esse primeiro vídeo. Ibis Budget no Botafogo, 150 diária. No Catete, o Escorial, 250 diária. Na Lapa tem o Celina, que eu adoro, 140 diária. Em Jacarepaguá, o Nobile In Suites está custando agora em janeiro 179. E na Barra, o Américas Barra tá saindo por 180. Tudo isso para 2 pessoas por noite, já com o café da manhã. Fala sério, né? Mas vamos com calma, porque escolher localização para se hospedar no Rio é fundamental. E quem já foi outras vezes, tem, pessoal, que ficar em bairros diferentes a cada viagem. Isso ajuda muito a entender como é que é a dinâmica da cidade, tá? Que é totalmente diferente de um bairro para o outro. Nesse episódio eu vou contar para vocês como é se hospedar no centro, na região portuária, na Lapa, Santa Teresa, Flamengo, Catete, Copacabana, Ipanema. Aí na semana que vem eu volto contando sobre os outros bairros da Zona Sul e vou falar um pouquinho também sobre a Zona Oeste, a Barra da Tijuca. Então, começando pelo centro. Considerando a hospedagem central, exceto quem fica nas avenidas do centro mesmo, que é onde vai quem geralmente vai trabalhar, ficar no centro significa ficar na região portuária, na Lapa ou até em Santa Teresa. E ó, ficar nessa região pode ser interessante porque se planejar e entender bem essa geografia desses bairros, você vai ter uma experiência bem legal. A região portuária, por exemplo, foi reformada para os Jogos Olímpicos de 2016. A Lapa é o tradicional reduto das casas noturnas do Rio e o bairro histórico de Santa Teresa é sempre Santa Teresa, né? A região portuária, depois que eles demoliram os viadutos da perimetral e reformaram a Praça Mauá, o porto virou um grande polo de atrações turísticas que ressignificou todo esse lugar. Agora o Boulevard Olímpico ou Porto Maravilha, né? Cada um chama de um nome. E ali, ó, tá o Aquarrio, o Mural das Etnias, o Museu do Amanhã, o Mar, a Pira Olímpica, a novíssima roda gigante Rio Star e as atrações já mais tradicionais também, que era o CCBB, o Mosteiro de São Bento e a Ilha Fiscal. Para completar a experiência, a melhor forma de chegar até o centro, até essa região nova, é usar o charmoso VLT, que aliás é o nosso único bondinho moderno do Brasil, estilo tram europeu, né? Que trouxe assim um pouco de conforto e segurança para o centro velho do Rio. E falando nesse lugar, a gente tem até hotel ali. Perto da estação uruguaiana do metrô, na Rua dos Andradas, tem o Belga Hotel, que é um casarão histórico lindo, dá para ficar por ali também hospedado. Lapa, pros baladeiros de plantão, né? Seu cantinho, meu amigo, é a Lapa. Cheia de bares e baladas, apesar de ser centro da cidade, a Lapa é segura, sabia? Principalmente à noite. Aqueles arcos todos iluminados, né? Ficam lindos, lembra até um pouco Lisboa, né? Pelas ruas, barraquinhas de drinks, cerveja gelada, churrasquinho, as incontáveis casas de samba, restaurantes e as ruas coalhadas de gente, gringos ou não. Lapa tá sempre cheia à noite. Ó, e não dá pra deixar de visitar o Circo Voador, que é onde tem a história do nosso rock brasileiro dos anos 80. Quem lembra, hein? Legião Urbana, Cazuza, Barão Vermelho, Kid Abelha, Paralamas. Esse é o lugar, gente. 35 anos, o circo tá lá. É uma das casas de show mais famosas do Brasil. Mas se ao invés de rock você for o cara ou a mina do sertanejo, lá pra 40 graus na cabeça, samba MPB, Bar Semente, Carioca da Gema ou Rio Cenarium, que aliás, ó, foi eleito pelo jornal inglês The Guardian como um dos 10 melhores bares do planeta, tá? Mas seu lance é funk, bar de boa, baile da Lapa, crioque, quer dançar depois? Teatro Odisseia, Buraco da Lacraia, tem mais um monte deles, tá? Mas deixa eu voltar pro rock. Quem lembra do clipe do U2 numa escadona colorida? Tô falando da escadaria Celaron, que foi o cenário do clipe do U2 e do rapper Snoop Dogg, que é um mosaico de azulejos coloridos que vale muito conhecer, inclusive porque ele conecta a Lapa ao bairro de Santa Teresa. O meu próximo assunto. Santa Teresa, né? Dizem por lá que quem quiser conhecer o verdadeiro Rio de Janeiro tem que ficar em Santa Teresa. E dizem ainda que subir de bondinho é obrigatório. E eu concordo.
porto. Entre aquelas ladeiras, né, e as escadarias, tem bares, ateliês, casarões com vista para a Baía de Guanabara, pro Pão de Açúcar, ali do Mirante Dona Marta, por exemplo, meu, aquela vista Ave Maria, sabe? E o Parque das Ruínas, meu, super legal. Muitos baladeiros amigos meus falam que gostam de Santa Teresa pro esquenta, ali mesmo no Bar do Mineiro, no Bar do Gomes ou da Fatinha, e depois, ó, descem pra Lapa pra curtir a noitada. No quesito hospedagem, nessa região, eu gosto na Lapa do Vila Galé, que reina ali absoluto. Santa Teresa, eu gosto muito do Mama Shelter, que é um hotel estilo bem gringo, sabe, assim, estilo hipster. Meu, pelo nível do lugar, eu não acho caro esse preço, tá? Tem vários hostels também ali, pra quem quiser pagar um pouco menos, tiver com orçamento um pouco mais apertado. Ó, antes que eu me esqueça, não deixa de um dos dias da viagem de tomar um café da manhã na confeitaria Colombo, já que a gente tá falando no centro. Esse lugar, meu, super peculiar, é uma das relíquias do Rio de Janeiro. Tem mais de 100 anos, fica na Gonçalves Dias e ainda serve o famoso pingo de tocha e o pastel de nata. Só que chega cedo porque sempre tem fila na porta, hein? Saindo do centro agora, deixa eu falar um pouco para vocês de Flamengo e Catete. Esses dois bairros bem residenciais estão ali, ó, no enorme aterro do Flamengo, do lado do Botafogo, praticamente na porta do aeroporto do Santos Dumont e de frente pro Pão de Açúcar. Olha esse cenário. A praia é quase sempre imprópria para banho, infelizmente, é só pra gente passear mesmo, tá? Mas como a região tem esse parque imenso, é bom se organizar. Alugar uma bike, por exemplo, é ótimo negócio para rodar por ali, principalmente porque aos domingos as pistas dos carros são fechadas para trânsito e fica mais agradável ainda, tá? E ali, gente, é meio que obrigatório conhecer o quê? A Marina da Glória, o MAN, Rio de Janeiro, o Museu Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o monumento que homenageia as 3 Forças Armadas, ainda tem o Museu da República, aquele do quarto do Getúlio Vargas, que aliás eu conto aqui no canal, no outro vídeo que eu tenho, quem viu, hein, ó, 10 passeios legais grátis no Rio de Janeiro. Lá eu falo do Palácio do Catete, tá bem legal esse vídeo, depois, ó, tá aqui, ó, assiste lá para completar esse, tá? Agora, coisas icônicas que não dá pra sair de lá sem conhecer. Carmelo Restaurante, o Casarão Ameno Resedá, o Paris Gastro, o Demeise Rio. Super bem servido em termos de mobilidade. Tem várias estações de metrô, vários hotéis como o Escorial, que eu já falei aqui no começo do episódio. Gosto ainda, ó, do Argentina Hotel, bem legal, o Petit Rio, super fofo, e 2 hostels muito top, tanto o Discovery quanto o Vila 25. Esse já em Laranjeiras, mas ali pertinho também. Vou falar agora de Copacabana. Pra quem sonha em ficar em Copacabana, o bairro síntese do Rio, hein? Tem que saber o seguinte, ó. Nesse bairro, gente, vivem 160 mil pessoas numa área pouco mais de 4 quilômetros quadrados. Densidade demográfica mega parecida com a do Principado de Mônaco, lembra? Assunto dos meus vídeos da semana passada. Tem ótima estrutura turística, estações de metrô na altura do posto 2. Chegando lá, presta atenção no seguinte, ó. Praça do Lido é de onde saem as vans pro passeio do Cristo Redentor. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é aquela que fica atrás, assim, da praia, é a artéria do bairro, tá? Tem um trechinho bucólico também que eu gosto muito em Copacabana, que é a Praia do Leme, que é uma delícia para passear. E tem os movimentados postos 5 e 6, que aliás, ó, é onde está a estátua do Carlos Drummond de Andrade, além de montão de hotéis luxuosos, restaurantes de luxo e tudo mais. E falando neles, eles estão por tudo que é lado em Copacabana. Desde o Belmont Copacabana Palace, numa ponta da meia-lua, até o Fairmont na outra ponta da meia-lua, quase já na frente do Forte de Copacabana. E claro, uma linda praia, uma longa faixa de areia sempre lotada, super movimentada, muita gente praticando esportes dentro e fora da areia, na ciclofaixa, montão de gente pedalando. Copacabana é um agito total. Pra mim, pessoal, essa praia mostra claramente um pouco do que é o Rio de Janeiro, sabia? O carioca, sabe, o alto astral da cidade, as belezas dali, sejam as naturais ou as que desfilam pelo calçadão dos 4 quilômetros que tem feito com aquelas pedras portuguesas pretas e brancas, que aliás é outro ícone carioca, tá? Ó, descobri inclusive na viagem que eu fiz pra Lisboa, outro vídeo meu aqui no canal, que o traçado desse calçadão é baseado no memo da Praça do Rossio, lá em Lisboa, e que representa o encontro das águas doces do Rio Tejo com o Oceano Atlântico. Meu, e o rolê por Copa é sempre muito prazeroso, vamos combinar, né? Principalmente quando a gente para lembrar de como fica esse lugar na noite de Réveillon, quando junta milhões de pessoas para o maior show de fogos do mundo. Isso ninguém tem, só nós temos, só no Rio de Janeiro. Para um pouquinho de segurança, né? Como nossos problemas sociais, todos são super visíveis, principalmente nas grandes cidades. Infelizmente, como em qualquer outra grande cidade do Brasil e da América Latina em geral, o ideal é não ostentar. Joias, relógios, dinheiro, gente, só aquele pro dia. Documentos originais e cartões de crédito no cofre do hotel e sem dar mole para celular. Eu costumo sempre passear pelo Rio
com celular, xerox do RG e o dinheiro pro dia, tudo dentro de uma doleira que fica dentro da roupa. Assim eu consigo curtir o dia inteiro, sem neura, e não fico dando mole fotografando tudo, sem ver quem tá por perto. Agora, vamos falar um pouco da hospedagem de Copacabana. Deixa eu falar pra vocês o que eu sugiro. Quem quer pagar menos, então, sua hospedagem provavelmente não vai ser na orla, sabe? Esquece a Avenida Atlântica, frente e mar. Por quê? Porque ali tem o Ibis Copacabana no posto 2, na parte de trás, tá? Tem o Ibis posto 5, o Atlantis Copacabana, Best Western Plus Copacabana Design. Mas se seu sonho, você fala assim, não, eu quero porque quero ficar na Avenida Atlântica. Bom custo-benefício na Avenida Atlântica a gente encontra no Lancaster, o Porto Bay, daí nós temos os Megalaster, né? O sensacionalmente reformado antigo Rio Palace, agora se chama Fairmont, que é o primeiro Fairmont do Brasil. O novo também Emiliano, o Copacabana Palace com a piscina mais famosa do Brasil, mas que custa R$2.000 a diária, né, pra ficar nesse hotel. Gente, tá aí, orçamento em Copacabana, desde quem tá apertado até pra quem tá endinheirado. Copacabana tem pra todo mundo. Ó, e quem ficar ali já vai fazer facinho o passeio do Cristo Redentor, porque é dali que saem as vans. Então se você acordou, céu azul, você fala, dia de subir no Corcovado, que é o símbolo do Brasil no exterior, tem uma estrutura incrível, né, 30 metros de altura, 8 metros de pedestal, e meio a maior floresta urbana do mundo, gente, a Floresta da Tijuca. E vamos combinar que a vista de quem vai no Cristo é de cair o queixo. A pessoa nunca mais esquece a sensação e começa até a entender por que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Deixa eu facilitar para vocês. O ingresso completo, incluindo além do trenzinho do Corcovado, também o traslado ida e volta, em transporte credenciado, saindo da Praça do Lido, que eu falei em Copacabana, custa R$ 81,50 por adulto. Só que tem algumas outras composições de preço, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês um link com a descrição do site da Paineiras Corcovado, para vocês verem e comprarem com antecedência também. Quem ficar em Copa vai ficar pertinho também do Morro da Urca, tá? Que é onde fica quem? O Pão de Açúcar. E onde foi feito o nosso primeiro teleférico brasileiro. Foi inaugurado em 1912. Do alto do morro tem uma vista de 360 graus. Você vê Copacabana, Ipanema, Cristo Redentor, Ponte Rio-Niterói, Pedra da Gávea. E quando a gente chega lá, pessoal, até esquece o preço salgado que pagou pelo ingresso, porque é demais, é deslumbrante. Custa 110 o ingresso comum e tem um VIP, que é tipo um fura-fila, até com uma salinha privada e tal, 205. E ó, não dá para ir um dia fechado, tem que ir num dia ensolarado, tá? De preferência finalzinho da tarde, que fica mais bonito ainda. Link aqui na descrição para vocês verem outras variações de preços e ingressos e já, antes de ir pro Rio, tentar comprar. Ou se tiver com medo de que vai ou não fazer sol, espera para comprar mais pertinho. Outro passeio do bairro que é muito legal, Forte de Copacabana, tá lá desde 1908, com paredes de 12 metros de espessura que era para proteger a Baía de Guanabara. Tem, ó, além dos super canhões que eram capazes de atingir alvos a 23 quilômetros de distância, um museu do Exército com exposições sobre a história e tradições do Exército Brasileiro. São mais de 15 mil peças com armamentos militares. Ó, pessoal, tem até uma mecha do cabelo do Napoleão Bonaparte. Fala sério, hein? E tem muita gente que não sabe que ali tem também uma filial da tradicional Cafeteria Colombo, que eu acabei de falar pra vocês aqui lá no centro. Então, se você foi lá, não conseguiu entrar, quando for pro Forte, é outra oportunidade de provar o delicioso pastel de nata. A entrada no Forte tá custando R$6 o adulto e R$3 a criança. Pouca gente vai, sugiro vá mesmo, tá? Ó, link aqui também para facilitar a vida de vocês com ingressos, para vocês comprarem ingressos pro Forte. Para terminar esse episódio, vou falar para vocês agora sobre o bairro que tem as praias mais badaladas do Rio. Tô falando de Ipanema, mar mais tranquilo de um lado, mar mais forte do outro, onda fraca de um lado, onda forte do outro, areia branca, vista pro Morro Dois Irmãos, sensacional. Aquele visual não é brinquedo não, né, como dizem os cariocas. E claro, frequentada por artistas, saradões, saradonas, turistas e moradores que aproveitam o calçadão para verem, serem vistos e, claro, se exercitarem. Vou ter que abrir um parênteses aqui para contar para vocês dos cariocas, pessoal. Sempre simpáticos, super acolhedores, não importa onde a gente vai, né? Em pouco tempo a gente já tem aquela sensação assim de que tá em casa, de que tá cercado por amigos. Esse é, acho que, uma das grandes mágicas do Rio de Janeiro. E se você teve alguma experiência negativa, ou se ouviu alguém falar alguma coisa que não seja isso que eu tô falando, não generaliza. Isso também acontece na sua cidade. Os cariocas são realmente tudo de bom, vai por mim. E Ipanema, gente, é o reflexo desse despojamento todo, né? Tem uma agenda cultural super intensa, é sem dúvida um dos principais pontos da cidade o ano inteiro, principalmente quando o assunto é curtir a praia. Toda essa diversidade e agitação acabou fazendo o quê? Acabou conquistando todo tipo de público. Ó, a praia tem inclusive uma área grande no posto 9, que é um dos mais lotados, em frente à rua Farm de Amoedo, que é destinado ao público LGBT. E saindo da praia, rumo às ruas internas do bairro, e não deixa de conhecer ali, ó, a Igreja Nossa Senhora da Paz, toda colonial,
Foi reformada agora recentemente, tá linda, tá? Eu fico olhando pra Ipanema, não sei porquê, sempre que eu tô lá caminhando, por aquelas ruas arborizadas, sabe? Em meio àquelas lojas, os cafés, livrarias pequenininhas, familiares, restaurantes de calçada. Eu me lembro muito de Barcelona. Pra mim tem um jeitão assim, meio parecido com Barcelona. Depois vocês dão, inclusive, uma olhada, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Barcelona, aí vocês me falam se eu tô louco ou se eu tenho razão, mas me lembra mesmo Barcelona um pouco o interior ali das ruas de Ipanema. Outra coisa legal em Ipanema, tem vários quiosques que vendem o famoso biscoito Globo. Já ouviu falar? Meu, ir pro Rio e não provar essa iguaria é vacilo. É um biscoitinho de polvilho que a gente come tomando chá de erva mate gelado. Um espetáculo, vocês vão gostar. Ó, do lado esquerdo de Ipanema, vizinha já quase de Copacabana, fica a Pedra do Arpoador, né? Que tem até trilhas, atrai muitos surfistas e é um dos lugares mais famosos do Rio para ver o pôr do sol. Sempre que anoitece, lota de gente. E ali mesmo, no Parque Garota de Ipanema, por conta, claro, da música do Vinícius de Moraes, pertinho da praia, é uma ótima opção para um relax, assim, tipo depois de um mergulho no mar, tá? Pessoal, é uma dica de hotel no Arpoador. Ó, no comecinho do calçadão, tem um que é sensacional, é o Arpoador Hotel. Super remodelado e acho que o único hotel do Rio que fica direto na praia, sabe? Que não tem avenida na frente. Ele só não é pé na areia porque fica no calçadão. Ele costumava custar R$ 1.500 o apartamento duplo, tá? Mas para janeiro agora de 2021 tá saindo por R$ 710 a diária. Então eu penso o seguinte, quem é viajar pro exterior, tá? E não vai por conta da pandemia, estamos falando de um hotel de $125 por uma noite. Um hotel remodelado, novinho, pé no calçadão, com uma das vistas mais sensacionais do mundo. Fala se não vale a pena. Agora, ó, outro que eu gosto, L'Homme Hotel Rio de Janeiro, que é outro espetáculo de lindo, tá custando em janeiro 337. Mar de Ipanema sai por 458, já quase ali no Leblon. No posto 10 tem o Praia Ipanema, o Arena Ipanema e tem ainda o Fazano no posto 8, né? E se o seu orçamento tiver mais apertado, mas você não abre mão da Zona Sul, Ipanema tem muitos hostels, todas as ruas de trás da praia, né? Que eles vão custar em média R$150 a noite. E tem vários super pertinho do metrô. E lembrando, né, que esses preços sempre são para 2 pessoas por noite, já com café da manhã incluído. E que quando a gente compra hotel na internet, várias plataformas financiam em 12 vezes sem juros, ou seja, tem realmente para todo mundo. Deixa eu dar uma dica de um passeio super interessante em Ipanema que pouca gente faz. Sabe aquelas ilhotas que a gente vê assim, ó, lá na frente, na praia, no mar? Sabia que a gente pode ir até lá? Aquilo ali se chama Arquipélago das Ilhas Cagarras. Imagina ver Ipanema lá do mar, num ambiente assim, de águas cristalinas, fauna e flora exuberante, e com uma pitada de sorte, ver até arraias, golfinhos ou até baleia. É diferente, né? O Arquipélago das Cagarras, gente, é uma reserva ecológica que dá pra gente uma vista única, do mar pra terra, né? E o passeio é uma aventura muito top, vão por mim, porque passa no caminho por todas as praias. Flamengo, Botafogo, Urca, Pão de Açúcar, Fortaleza de São João, Fortaleza de Laje, Niterói, Fortaleza Santa Cruz, Praia da Fortaleza São João, Praia do Leme, Praia de Copacabana, Praia do Arpoador e, por fim, Ipanema. A gente vai de barco. Os barcos saem do Cais Nobre, lá da Marina da Glória. Custa R$140 por pessoa, dura 5 horas. Só sai no mínimo com 10 pessoas, tá? Então sempre tem que ligar para saber se eles já juntaram essa quantidade de pessoas. O pessoal da Alfamar conta pra gente pelo telefone. Link na descrição aqui da Alfamar Charter para vocês verem depois. Não deixem de fazer esse passeio se vocês puderem, é muito legal. E Lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, essa é minha lagoa preferida no Rio. Sabe por quê? Porque ela separa os bairros de Ipanema e do Leblon. É ótima pra gente praticar esportes, pra correr, pra caminhar, andar de bike, pedalinho, passeio de barco, stand-up paddle, cheinha de bares, restaurantes. Eu realmente acho delicioso passear pela lagoa à tarde. Eu tenho inclusive aqui no canal, como eu já falei, um vídeo sobre os 10 passeios grátis para fazer no Rio de Janeiro. Lá eu falo bastante sobre a lagoa, aqui no card, ó, Rio de Janeiro grátis. Não vou falar dele nesse episódio, senão vai ficar repetitivo e enorme. Então vocês marcam aqui e assistam depois na sequência, tá? Pessoal, vou parar por aqui. A ideia desse primeiro episódio foi mostrar para vocês que o Rio de Janeiro realmente é para todo mundo. E a semana que vem eu volto falando de Zona Sul, vou contar para vocês do Leblon, o incrível Leblon de São Conrado e também da Barra da Tijuca e os arredores da Barra que estão, ó, fervilhando de gente. Assiste que eu vou explicar em detalhes as delícias de ficar nessas regiões que também são muito legais. Pessoal, obrigado por assistir até aqui, tá? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha pra mim, pode comentar aqui embaixo, ó, comigo. E por favor, se tá gostando, se inscreve no canal, ajuda aqui o tio Lipe a aumentar os seguidores, né? Eu tenho também um canal de podcast, sabia? Chama Lipe Travelcast, tá nas principais plataformas de áudio. E aí entre uma música em outra, escuta um pouco de informação de viagem. E o meu Insta qual é? @LipeTravelShow. Gente, obrigado, semana que vem volto pra vocês com mais Rio de Janeiro, não percam, tá muito legal o episódio 2, tá bom? Beijo, fui!